paz e graça, que bom que o Senhor nos traz mais uma vez aqui a este lugar. Gratidão de coração por você ter parado nesse vídeo para poder assistir. Eu tenho certeza que tem uma palavra de Deus para te instruir. Hoje nós estaremos falando a respeito de que para servir a Deus não precisa de dinheiro. É isso mesmo. Nesse momento são 2h46 da manhã, 2h46 da manhã, e já há algum tempo o Senhor vinha me falando ali, procurando posição para dormir devido à coluna, e o Senhor disse para mim, sem dinheiro. Essa foi a palavra que Deus falou para mim vir estar aqui falando. Então, para servir a Deus não precisa de dinheiro. E isso é até um tema que hoje, muito tem gerado conversas, especulações, e tem se mudado o curso daquilo que o próprio Deus instituiu, que o Filho viesse na terra para ensinar, para nos ensinar, né? Glória a Deus por tudo, e obrigada mesmo de coração por você estar aqui nesse vídeo. Gostaria de te pedir que você continue conosco, que vamos fazer uma oração consagrando a Deus este vídeo, consagrando a Deus este vídeo e consagrando a Deus as nossas vidas. Aí você pode dizer, mas a nossa vida não já é consagrada ao Senhor? Sim, nossa vida já é consagrada ao Senhor, mas é uma forma que a gente tem para poder falar com Ele. Vamos falar com o nosso Abba, com o nosso papaizinho. Pai, nós queremos te louvar, Senhor, porque o Senhor nos traz o entendimento daquilo que o Senhor quer dentro da tua palavra, Pai. Obrigada porque o Senhor nos dá o entendimento para que nós não venhamos servir de massa de manobra para os roubadores da fé, os aproveitadores da fé alheia, Pai. Ó Espírito Santo de Deus, nesse momento eu clamo a Ti por todas as pessoas que irão me ouvir através desse vídeo, Pai. Que a Tua clareza, Senhor, venha até a esta pessoa, Pai, para poder ela entender que para Te servir, Deus, nós não precisamos de dinheiro, Pai, mas que o dinheiro que o Senhor nos dá é para a gente se manter e para servir o próximo, Senhor. Oh, grande Deus, nesse momento também eu clamo a Ti por aquelas pessoas, Pai, que já foram enganados, engodados, Pai, pela religião que predomina em cima desse mundo, Pai. Onde de repente alguém perdeu suas moedas, perdeu sua casa, perdeu seu imóvel. Deus, em o nome de Jesus eu te peço, Pai, ajude essa pessoa, Senhor, a reconstruir aquilo que ela perdeu, Pai, porque da fé. Ó Espírito Santo de Deus, tenha de misericórdia. E aqui, Senhor, eu faço uma oração a Ti, Pai. Perdoa, Senhor, esses meus irmãos que têm usado da fé, têm usado da Tua palavra, Senhor, para tirar os bens, Senhor, dos meus irmãos, Pai. Perdoa eles, Pai, e faz eles entenderem que o que eles estão fazendo é errado. Dá a eles em sonhos, Pai, essa visão, Senhor. Fala com eles em sonhos que o que eles estão fazendo é errado, de tirar de quem não tem, Senhor, de tirar as moedas de quem está necessitando de ajuda, Pai. Tenha de misericórdia, meu Deus, desses meus irmãos, pastores, bispos, apóstolos, Pai, que tem feito esse tipo de coisa, Deus, que ao invés de ajudar as ovelhas, ao invés de ajudar os irmãos, tem tirado dos irmãos aquilo que ainda lhes resta, Pai. Em o nome de Jesus eu te peço, acorda esse povo, Pai. Acorda eles, dá sonhos para eles, Pai. Daquilo que a tua mão pode vir a fazer, Senhor, caso eles continuem tirando das ovelhas, Pai, aquilo que ainda lhes resta, Senhor. Em o nome de Jesus eu te peço, Pai, acorde esse povo, Pai, dá sonhos para eles, Senhor. Em o nome de Jesus, faz eles se arrependerem, Senhor, daquilo que eles têm feito, Pai.
E assim, em nome de Jesus, também te peço, acorde os meus irmãos, Senhor, para que eles entendam, para que eles vá na palavra, estudem a palavra para ver que nós não precisamos, Senhor, para te servir. Não precisamos de dinheiro, assim como o Senhor me falou, Pai. Toma essa vida dessa pessoa que me assiste em tuas mãos, Senhor. Ela é tua, ela te pertence. Obrigada por tudo que o Senhor tem feito por esse meu irmão que me assiste, por essa minha irmã que me assiste. Obrigada pelo Senhor vestir, pelo Senhor calçar, pelo entendimento que o Senhor tem dado para ela. E eu me coloco diante de ti, Senhor, pedindo a tua graça, Pai, para poder ministrar, Senhor, sobre essa questão, Senhor, que é uma questão tão delicada, mas que precisa ser observada, precisa ser falada, Pai. Eis aqui o meu espírito, a minha boca, Pai. Seja boca através de mim, Senhor, com o teu amor principalmente, Pai, para poder falar sobre essa questão, Senhor, em o nome de Jesus. Amém. De fato, não é fácil, mas quando Deus fala, quando Deus nos manda fazer algo, Ele garante, né? Vamos lá? A palavra hoje ela está em Atos, Atos dos Apóstolos. Estou um pouco, o óculos está aqui meio que caindo, que eu acabei ontem queimando um pouco o meu rosto. Mas glória a Deus por tudo. Vamos lá. Não precisamos de dinheiro para servir a Deus. E aqui novamente eu peço ao Espírito Santo, me dê a tua graça, Pai, para falar desse assunto. Atos dos Apóstolos, capítulo 3. A partir do 42. E essa parte, ela fala, na verdade, desde o 37, começa a falar sobre as primeiras conversões, quer dizer, as primeiras pessoas que começaram a ouvir falar do Evangelho de Cristo como de fato ele é. Porque até hoje, né, assim como era antigamente, até hoje, se cria um mito diante de o que é servir a Deus, o que é fazer a vontade de Deus, que acaba distanciando e as pessoas rejeitando o que é servir a Deus, o que é andar nas medidas de Deus, porque há muita imposição, isso pode, isso não pode, aqui só pode assim, aqui só pode assado, e aí acaba que a religião acaba criando costumes, acaba criando fórmulas, cada um cria a sua fórmula e fica como se a verdadeira palavra de Deus ela fosse ignorada. E até usam a palavra, mas para poder cada um puxar brasa para sua sardinha. E dali cada um vir não a trabalhar em prol do reino, né? Não em prol do reino, não em prol dos céus, não em prol de salvar almas, não de fazer uma pessoa. E o que é salvar almas? É levar essas pessoas a entenderem que Deus é Pai, que Jesus já morreu por nós, que nós não precisamos mais sacrificar animais, que nós não precisamos mais estar pagando com dinheiro para poder ser salvo ou para ter nada, né? Para ter nada, né? Porque nós sabemos que há um tempos atrás, o povo pagava uma quantia achando que aquele pagamento era para ser salvo. Hoje não existe mais isso. Há um tempo atrás também se degolavam animais para poder agradar a Deus, para ser salvo e outras coisas mais. Hoje nós não precisamos nada disso. Depois que Cristo veio à terra, que morreu, se sacrificou por nós não precisamos nada disso. Só que muitos por aí, se aproveitando das fragilidades que nós passamos, que é normal, nós somos seres humanos em cima da terra, passamos por fragilidade, seja na área emocional, na área conjugal, na área social. Então, nós passamos
por altos e baixos, que é altamente normal. Só que aqueles que se aproveitam da fé para poder tirar o dinheiro das pessoas, têm feito com que muitos creiam que precisa de dinheiro para receber uma bênção, precisa de dinheiro para servir a Deus. E na verdade nós não precisamos, Deus é que nos dá dinheiro, condição de ter dinheiro para nos manter e para ajudar quem Deus manda que a gente estenda a mão. Aleluia! Glória a Deus! E eu faço de fato esta oração a Deus, que você ou outros, que as pessoas entendam, que os nossos irmãos entendam que nós não precisamos disso, querido. Quantas pessoas que têm perdido suas posses, têm perdido casa, carro, salário e muitas vezes deixam até de comer para poder levar para esses tais que têm se aproveitado da fé e da fragilidade das pessoas. Uma coisa é você ajudar no templo. Uma coisa é você ajudar, você serve, você comunga a palavra de Deus com um grupo, com uma determinada igreja, ok, ajude, que às vezes tem aluguel, tem água, tem luz, tem telefone, não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de quererem tirar amedrontando o povo. Aleluia, os olhos de Deus estão vendo tudo isso. E, queridos, se tem gente para fazer isso, é porque tem gente que se submete a isso. E por que se submete? Porque não vem nas escrituras. As escrituras, ela está aqui para qualquer pessoa vir ler e meditar e ver como é que Deus trabalha, querido. Deus, você não precisa pagar valores, nem dar dinheiro para Deus te dar aquilo que já é teu por direito. Ah, mas eu não estou tendo o que eu quero, Eliana, você pode me dizer. Então, porque o que você quer não é o que Deus quer. E não é pagando a Ele que você vai ter o que você quer. Entenda, porque muitas das vezes nós só enxergamos o hoje, o agora. E Deus não, Ele conhece as coisas lá na frente. E aquilo que é para mim, para você ter, Deus faz vir chegar até as nossas mãos. Aleluia! Quantas histórias que você mesmo já ouviu falar de pessoas que deram dinheiro e que não teve aquilo que queria. Deram carro e não tiveram aquilo que queria. Deram casas e não tiveram aquilo que queria. Porque a gente tem que andar segundo a vontade de Deus e não segundo a nossa. Aleluia! A palavra de Deus diz que os passarinhos, eles não trabalham e eles comem todo dia. Eles bebem água todo dia. Isso é para a gente não trabalhar? Não, ao contrário. A própria Bíblia diz lá em Provérbios que a gente deve ir aprender com as formigas a trabalhar e a juntar para não faltar e nem ser pesado nas costas de ninguém. A Bíblia também fala disso. Mas o que eu estou falando aqui é que a gente deve conhecer a palavra para não ser pego, não ser pego por essas pessoas que vivem por aí se aproveitando da fé para tirar os tostões, os dinheiro que resta na mão das pessoas. Aleluia! Quantas vezes a gente vê pessoas que não têm o que comer, mas o que tinha foi levado para aquele lugar. E na hora de fazer a pessoa precisando de uma cesta básica, ao invés de ser tirado do tesouro daquele lugar, não, ainda se pede para as pessoas que levem 1 quilo de alimento para aquela outra pessoa, quer dizer, expondo ainda, muitas vezes, aquele que está necessitando. Aleluia! E aqui a gente vai ver um pouco da igreja primitiva, da igreja de Cristo, como foi que ela se formou. Ela não era como é que eu posso dizer assim, não é como hoje, que é cada um no canto, não, fulano é de fulano, fulano é de fulano, ciclano é de ciclano, aonde muitas vezes um nem fala com o outro, um não pode ir
na igreja do outro, não. A igreja primitiva, ela era como uma família. Ela se reunia como uma família. E é isso que Cristo quer que nós sejamos. Por que que nós chamamos um ao outro de irmãos? Exatamente porque é isso que nós somos, filhos do mesmo Pai. Então, para que se separar quando Deus nos chamou para juntar? Para que dividir quando Deus nos chamou para somar, para multiplicar? E o intuito maior é levar a palavra de Deus, aleluia, é levar a palavra de Deus e ajudar cada um dentro das suas necessidades, dentro das nossas condições, dentro daquilo que Deus coloca nos nossos corações. Aleluia! Se você não é inscrito nessa família, querido, aqui abaixo tem uma palavra inscrever-se, se inscreva e nos ajude a compartilhar, dar crescimento a essa família. Este lugar aqui é um lugar constituído por Deus para falar tão somente da palavra de Deus, daquilo que Deus manda. Eu nunca venho aqui falar daquilo que eu quero, porque se fosse para falar do que eu quero, eu nem estaria hoje aqui falando de um assunto como esse. Eu estaria falando de qualquer outra coisa, mas eu tenho que andar pelas medidas de Deus, andar falando aquilo que Deus nos manda falar, amém? Então, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, no versículo 42, diz assim: E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Hoje, até para orar, é preciso pagar. Eu posso orar por você, mas me pague. Mas entre na campanha e com o dinheiro na frente. Eles comungavam de tudo que tinham e repartiam entre si aquilo que tinham. Em cada 43, em cada alma havia temor. Temor a quem? A Deus. Hoje o temor é a maior patente religiosa, né? Hoje, muitas vezes também, esses que se aproveitam disso que eu estou falando, se aproveitam dizendo que se você não der, que Satanás vai lhe tirar, Satanás vai matar, Satanás vai roubar, quer dizer, intimidando as pessoas a dar. Ei, o Deus que é o teu Pai, Ele jamais vai deixar ninguém tocar em você. Você é propriedade exclusiva de Deus. Você é propriedade exclusiva de Deus, você é um filho de Deus, você é a menina dos olhos de Deus. Deus tem um extremo zelo e amor por você e ninguém vai te tocar. Não é com ameaça que você tem que dar nada, é o próprio Deus que coloca no seu coração o que você tem que fazer, até quanto você tem que fazer e para quem você tem que fazer, queridos. Meditemos na palavra do Senhor. Aleluia. E cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam através dos apóstolos, quer dizer, daqueles que ensinavam. E aqui o propósito maior era ensinar e dividir aquilo que tinham entre si. E todos, 44, e todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Era uma família, aleluia, diferente de hoje. Então, a gente tem que vir na palavra, e viver a palavra do jeito que a palavra fala. Porque que adianta eu dizer que eu sou cristão se eu não medito na palavra, se eu não tiro um tempo para a palavra, se eu não me instruo na palavra, se eu não tenho intimidade com o Espírito Santo? Daí eu posso ficar à mercê desses que vão se aproveitar da situação que eu estou passando para estarem tirando aquilo que eu tenho. Aleluia, porque como eu já disse, uma coisa é você ajudar no templo que você serve e outra coisa é você ser persuadido a dar aquilo que muitas vezes você nem pode. E o pior de tudo, que muitas vezes há uma lavagem cerebral que a pessoa nem percebe que está fazendo aquilo, acha que é o correto,
porque ainda usam a Bíblia para tirar o pouco de quem tem. Aleluia! Glória a Deus. 45. Vendiam suas propriedades, quer dizer, não era que eles pegavam e vendiam o que tinha para poder dividir, não. Quando vendiam, dividiam entre si e repartiam com todos, segundo cada a necessidade, com a necessidade de cada um. 46. E perseverando, quer dizer, e continuando, unânimes, quer dizer, no mesmo pensamento, todos os dias no templo. E partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. Quer dizer, o povo achava bonito aquela maneira de ver e faziam questão de querer vir fazer parte daquele ajuntamento, daquela família. E é por isso que volta e meia eu sempre digo, isso aqui não é um canal, isso aqui é uma família. Lá no Zap também, aonde a gente se reúne, eu também digo, isso aqui é uma família, porque nós somos uma família. Você pode me perguntar, e entre vocês acontece isso que você está lendo? Entre a gente acontece. Aleluia! Porque a gente tem que andar de acordo com a palavra de Deus. Aleluia! E todos os dias, final do 47 para a gente encerrar, e todos os dias acrescentava o Senhor, quer dizer, Deus acrescentava à igreja, aqueles que se haviam de ser salvos. Hoje, infelizmente, o que a gente, na maioria das vezes, vê são pessoas que elas estão tão feridas pelas igrejas, pela religião, né? Tão feridas, já foram tão machucados, já foram tão maltratados, já foram tratados com tanto desprezo, ou foram mesmo feridos, queridos, que tem pessoas que não querem nem ouvir falar de Jesus, não querem nem ouvir falar de Deus. Aleluia! E é um tempo da gente repensar e parar e se voltar para o centro da vontade de Deus, que é examinando a palavra, examinando e praticando a palavra, para que eu e você possamos nos levantar e fazer a diferença no meio da sociedade religiosa que aí está. Deus não tem religião. Jesus Cristo não tem religião. Deus não é comprado. Deus não é comprado, queridos. O milagre de Deus não precisa comprar. O que a gente precisa é obedecer. É só obedecer a Ele e mais nada. Ele mesmo diz, eu não estou pedindo a vocês sacrifício. Eu peço a vocês obediência. O que Deus requer de mim e de você é obediência e nada mais. Porque eu não compro milagre, eu não compro Deus. Não é porque eu vou dar, ai não, o irmão vai dar 100, então eu vou dar 500, que é para Deus me atender primeiro. Deus não é comprado, Deus não é homem para ser subornado. Aleluia! Que nós venhamos meditar nesta palavra e entender que o que Deus faz por nós é pelo amor dele, é pelo zelo dele, é pela graça dele, é pela misericórdia dele, é pelo extremo zelo dele. Aleluia, não é pelo que nós fazemos. E o que é que nós devemos fazer? Meditar na palavra, intimidade com ele, obedecer a palavra, praticar o que a palavra diz, para que nós venhamos ser luz em meio às densas trevas religiosas que aí está. Deus nos chamou para ser luz e oremos por essas pessoas que têm se aproveitado da fé, da fragilidade dos nossos irmãos para fazer essas coisas. Oremos por eles, para que o Senhor abra-lhes o entendimento, para que a mão de Deus no dia do juízo não venha pesar, aleluia, sobre essas pessoas. Não que
que a mão de Deus venha ser mais leve sobre eles, não, que eles venham se arrepender e deixar de fazer o que estão fazendo porque está desagradando a Deus. Mas se tem o errado fazendo, é porque tem aqueles que estão se permitindo fazer essas coisas. Aleluia! Glória a Deus. Então, para a gente não ser massa de manobra, para a gente não ser manobrado que nem marionete, para a gente não ser marionete na mão dos tais, devemos examinar a palavra. Olha, nós fazemos tantas coisas nas 24 horas que Deus nos dá, que a gente tem tempo para sair, estar no celular, passear, conversar, jogar a conversa fora e até não fazer nada. Então, tiremos um tempo para poder, tire pelo menos meia hora, 20 minutos, 10 minutos, para todo dia você meditar na palavra de Deus. Não de ouvir alguém falar, não, eu vou ouvir fulano falar. Não, venha na palavra. Venha na palavra, porque o Espírito Santo, ele vai te instruir. Cada dia que você for, você já diga: Espírito Santo, eu vou ler a tua palavra, me faça entender o que é que Deus está dizendo nesta palavra. E com a sua rotina de estar sempre tirando um tempo para examinar a palavra, o próprio Deus vai ver a sua dedicação e seu temor ao estar na palavra dele, ele vai te ajudar a entender a palavra dele. Tá bom, queridos? Então, essa foi a mensagem que Deus me mandou vir aqui falar. Nada mais além disso. Oremos pelos nossos irmãos que andam praticando esse tipo de ação. Oremos pelos nossos irmãos que têm se deixado ser levado por esse tipo de falas, tá? Oremos por isso, oremos pela igreja de Deus na terra. E a igreja de Deus na terra, querido, não é bloco, cimento, somos nós. Hoje nós somos o templo e morada do Espírito Santo de Deus. Nós somos morada de Deus, nós somos o templo dele. Ele disse na palavra dele, Jesus diz: eu não habito em templo feito por mão de homem. Então Deus não está lá naquela sua igreja que você congrega. Lá é só um lugar onde você vai para se ajuntar, para celebrar Deus com seus irmãos. Mas Deus habita dentro de você. Jesus Cristo disse: aonde vocês chegarem, o reino dos céus é chegado. É chegado através de quem? Através de mim e de você. Aleluia! Tá bom? Examine as escrituras. E eu não posso falar mais nada além disso aqui, porque isso foi o que Deus me mandou vir aqui para poder falar. Não esqueça. Não precisa de dinheiro para servir a Deus. Você não precisa de dinheiro para servir a Deus. Deus não precisa de dinheiro, como ele disse para mim, sem dinheiro. Quer dizer, é sem de S, sem dinheiro. Não precisa de dinheiro. Não precisa de dinheiro para você receber milagre. Não precisa de dinheiro para você servir a Deus. Ao contrário, Deus já nos dá para a gente se manter e para ajudar quem Ele manda a gente ajudar. E na medida que Ele manda, ajudar nas contribuições do templo é uma coisa. Aleluia. E outra coisa é isso que eu terminei de falar. O Senhor Jesus te abençoe e te guarde. As mãos do Senhor, ela está constantemente sobre você, sobre sua casa, sobre sua família. E Efésios 1:3 diz que Ele já te abençoou com toda sorte de bênção. E o mais que eu e você ainda não vemos é porque nós devemos estar crendo naquilo que Deus está fazendo em nós para nos preparar, para nos dar aquilo que a gente precisa, não o que a gente quer, o que a gente precisa. A paz do Senhor Jesus esteja contigo, a doce paz do Espírito Santo, ela esteja com você e com sua família. Até o próximo vídeo, se assim o Senhor nos permitir.